Família, a Hinata foi enganada completamente agora e foi levada a construir uma grande guerra contra o Rimuru. Na verdade, a ideia dela não era construir uma guerra, criar nada disso. Ela queria só chegar lá e conversar com ele. Mas as coisas não foram bem como ela planejou. Na verdade, os Templários quiseram acabar com tudo. E temos um momento específico que com certeza impactou em todo mundo, que foi quando a Hinata quis dar o último golpe no Rimuru e ele teve que sacrificar a habilidade dele para fazer isso tudo acontecer. E olha só, a gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Então prepara, vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui do canal. E família, um momento específico que a gente tá falando da Hinata foi quando a Hinata, assistindo ali os olhos do Rimuru, ela levantou a espada dela e decretou, sem qualquer intenção assassina, que desencadearia o ataque mais poderoso que ela tinha diante do Rimuru. O ataque da espada ainda consistia num acúmulo de grandes quantidades de energia, de coisas absurdas, sagradas, nesse aço, e depois soltar esses ataques numa explosão gigantesca no momento de contato com o Rimuru. Um impacto tão grande, mas tão grande, que seria mesmo capaz de desintegrar o alvo para qual ela estava sendo direcionada. E mesmo que não tivesse a necessidade de recitar o feitiço, ela queria recitar para ver o ritmo ali de como o ataque é realizado do início ao fim. O Rimuru presenciar isso. Afinal, se no final do dia ele simplesmente fosse roubar a habilidade dela, não ia fazer diferença nenhuma, né? O que tem ele do início ao fim? Ele rouba todo tipo de habilidade, mas a lâmina estava apontada para o céu, vestígios de partículas douradas começaram a influenciar o aço da lâmina e a Hinata estava recitando em cada verso, cada momento, que aumentava cada vez mais o poder. O Rimuru, por outro lado, decidiu não interromper essa habilidade, porque anteriormente tinha chegado a um acordo de que se ele fosse capaz de resistir a esse ataque dela, a vitória seria dele, tá ligado? Então ele esperou pacientemente até o fim dessa habilidade. O Rafael até avisou a ele, cara, é impossível bloquear essa habilidade e não se esquivar. E depois de ouvir isso, sobre a habilidade definitiva do senhor de conhecimento dele, mano, ele começou a ficar preocupado. A consciência do Rimuru já tava tipo assim, mano, e agora? O medo dele começou a fazer o efeito no corpo dele, mano, desesperadamente. E ele começou a encontrar uma maneira de tentar sobreviver para essa situação. Só que de repente o Rafael deu para ele um conselho. Era possível ele fazer isso, substituindo a habilidade com qual ele vai ser atacado. Como assim, cara? Ele conseguiria fazer essa substituição, mas ele teria que estar disposto a usar a sua melhor habilidade. Na verdade, abrir mão dela. O Beelzebub, o Senhor da Gula. Mesmo que por um momento, não tem como duvidar da capacidade do Rimuru, cara, ele seria muito mais útil se ele não tivesse morto, se ele tivesse vivo. Então ele aceitou os conselhos de sua fiel fonte da sabedoria, do Rafael, e decidiu aceitar esse acordo. O poder então foi lançado com tudo de uma vez só para ele, e terminou lançando um feitiço sagrado com a intenção apontada direto para o estômago do Rimuru, vindo da Hinata. E lá ele ativou a habilidade final do Senhor da Gula, que tentou absorver a espada carregada de energia sagrada. Um vórtice de escuridão cobriu tudo, consumiu absolutamente toda a energia que estava voando na atmosfera. Mas em troca, para amortecer esse ataque destrutivo, o Rimuru tinha perdido a sua grande habilidade. Só que voltando um pouco mais da história, que o Haihai, o arcebispo da religião de Luminous lá, ele acompanhou as tropas de Falmouth para Tempest, que também era o atual servidor que recebeu ordens de retornar para a cidade principal, vindo primeiro do Diablo lá, que meio que ficou em cima dele e tal. E os mesmos cardeais convocaram ele e ele deu a sua versão dos acontecimentos, de tudo que aconteceu com o ataque de Falmouth, em direção a Tempest, exatamente o que ele testemunhou dos 20 mil soldados derrotados, mesmo que a intenção principal fosse contar a história do Diablo, que tinha incutido na mente dele, aquela história, pô, Veldora que apareceu no campo de batalha como o dragão da raiva, destruiu tudo, o exército inteiro, e o Rimuru veio e salvou. Os arcebispos não acreditaram nessa história, e eles imediatamente submeteram esse arcebispo à tortura por alguns dias. Esse humano, cara, ele foi forçado a suportar circunstâncias horríveis, desagradáveis, nojentas, até que finalmente, sem ser capaz de resistir ao máximo, ele quis largar a vida dele disso tudo, porque é aquela parada, Lembrando que o Diablo soltou um feitiço neles, que se eles fossem contra o Diablo, tanto ele quanto o outro cara lá morreriam por conta disso. Até o rei tava nessa. Quem sabia como o exército tinha sido destruído? Qual era o feitiço que tinha sido usado para isso? A resposta foi que o Rimuru usou as gotas de água, que simplesmente visavam todos os pontos vitais dos soldados ali, um atrás do outro. Naquele lugar era como se fosse um toque final para todos os sobreviventes do primeiro ataque, com as habilidades de absorver, apreendendo impiedosamente suas almas. A história fez cada um dos soldados tremer. Só que os mais experientes e mais fortes ficaram assim, cara, porque eles estavam falando sobre um monstro que poderia destruir um exército inteiro em questão de minutos sem nem mover o próprio dedo. Alguém que estaria literalmente
disponível pros reis demônios, tá ligado? Pros lords demônios. Depois de ouvir as verdadeiras circunstâncias, o Rimuru não seria mais considerado uma força leviana. E quem não ficou surpreso com essa parada? As últimas esperanças era quem? Hinata. Porque mesmo que os outros colegas não fossem capazes de entender a natureza da magia dos seus ataques, porque a Luminous não estava lá usando seus princípios mágicos para realizar os seus ataques, né? Mas apoiando no geral do conhecimento científico vindo do Japão, foi capaz de liberar esses ataques ali que ignoravam a defesa mágica completa. Era isso que eles precisavam fazer. Entenderam perfeitamente os princípios em que se basearam, seria muito mais fácil desenvolver contramedidas para atacar o Rimuru, para defender daquele ataque dele. Mesmo que a mente dele estivesse analisando todas as possibilidades, as possíveis estratégias para ir contra esse novo rei demônio, realmente a Hinata não queria enfrentar ele novamente. O fato que esse monstro sabia do conhecimento inexistente do mundo deu mais provas de que realmente ele não pertencia para esse lugar. E assim como foi dito na sua conversa anterior, ela também foi um reencarnado que veio de outro mundo. Nessa oportunidade, a Hinata foi negada completamente em ouvir as palavras do Rimuru. Isso aconteceu principalmente porque ela foi enganada e nesse momento da vida estava admitindo o seu erro. Se ela só tivesse parado, pensado nisso tudo, ao menos tivesse concordado em falar com ele da primeira vez, não, tipo, vendo ele como um novo Lorde Demônio que teria surgido em Tempest, ela viu que ele despertou o equilíbrio no mundo e tudo mais. Ela não teria acabado do jeito que acabou. Ela estava arrependida e queria oferecer suas verdadeiras desculpas pro Rimuru. Assim, estender a mão novamente para que eles pudessem começar a falar sobre as coisas, se desenvolver mais. O mundo realmente não era tão fácil quanto aparentava. Não era tão simples que um poder decida ser fraterno com o outro. Os clérigos dos 7 dias lá, né, que são os principais inimigos desse volume, eles realmente queriam se livrar da Hinata, porque ela seria muito inconveniente, problemas reais para os seus planos no futuro. Então, traindo ela e trapaceando, eles iam garantir que elaborassem um plano para que o Rimuru e ela se encontrassem. Ou seja, eles iam tacar ela para lutar contra o Rimuru ia assassinar a Hinata, e aí no final dos contos eles saberiam o poder do Rimuru e conseguiriam lutar contra. A situação era perfeita, era ideal. Se a Hinata conseguisse destruir a barreira de entrada também da cidade de Tempest, aí eles sairiam ganhando em tudo. Tudo isso justamente para proteger sua posição como poder. E agora eles tinham a forma perfeita de enganar os dois. O Rimuru, através do Genrai, ele mandou lá uma mensagem específica. Só que essa mensagem foi gravada dentro de uma bola de cristal. Ela estava projetada para ter uma gravação ali explicando muitas coisas para Hinata. Agora, dando a oportunidade do outro lado do ringue, era difícil falar, né? Explicando que tinha protegido as crianças que foram convocadas dos 7 mundos. Qual foi o destino da Shizu? Tudo isso estava lá. Porque parecia que o Rimuru estava verdadeiramente com o desejo de confraternizar com os humanos também. E ele disse a Hinata que era impossível chegar a um acordo entre os dois. Queria que eles pudessem resolver tudo isso entre eles, sem envolver nenhuma das principais forças. Então, fazendo uma ótima edição de Photoshop, né, que os caras meteram lá no Sony Vegas, editaram aquilo ali, os clérigos reduziram essa mensagem para que ela aparecesse só como se fosse afrontas, dizendo tipo, eu te desafio para um duelo, tá ligado? 1 contra 1, eu e você. E foi isso. A mensagem era clara, direta e totalmente implícita. O Rimuru, de acordo com como eles quiseram fazer, parecia que ainda estava ofendido, ainda estava chateado com a ocasião em que a Hinata tentou assassinar ele e agora queria acertar as contas. Só que isso foi realmente muito suspeito para ela. Pensa só, a Hinata, pô, ela conhecia as ações do Rimuru. Ele realmente parecia um homem, ou melhor, uma entidade que queria se dar bem com os humanos. Não teria nada lógico que agora estivesse desafiando ela para um combate mortal. É por isso que ela se recusava a acreditar no que ela estava ouvindo. Ela decidiu sair sozinha então para a cidade de Tempest para conversar pessoalmente com o Rimuru. Só que os outros paladinos, acompanhantes dela, realmente rejeitaram, né, que ela fosse sozinha e tal. Estaria se lançando sem tropas, sem reforço no território inimigo. Era uma armadilha seguramente garantida. Mas ela sentiu que era o que era correto. Era sua responsabilidade enfrentar a parada para que ninguém sofresse mais as consequências. E assim, sem ouvir os comentários das outras pessoas, ela decidiu ir. Ela usou alguns atalhos, foi para um portal de teletransporte, né, da cidade dela, que se conectava com outra cidade, e a partir daí ela fez uma viagem de cavalo, até que finalmente ela chegasse no centro da floresta de Jura. Cara, lá ela tinha ouvido vários rumores de que os monstros fizeram várias estradas para facilitar o comércio entre a cidade dos anões, a cidade dele e tal, nas suas árvores. E olha só, ela não lembrava do nome desses lugares, aonde ela pertencia, mas ainda assim era uma cidade do território muito pequeno. Bem, não tinha realmente nada para ela ver naquele lugar. A jornada começou com uma longa e relativa cavalgada. Tava começando a pegar algumas estradas principais agora, né,
mal cabia equipamentos de sobrevivência, e o que ela trazia era tipo uma pessoa e alguns equipamentos ali para fazer cozinha, tenda e tal, nada de extravagante. Na estrada foram alcançados inclusive pelos seus dois principais associados dentro da igreja, para que as linhas de frente ali pudessem reconhecer a força e simplesmente passar para as linhas de trás. Só que a Hinata não sabia que essa linha de trás estava vindo. Mesmo que esses caras tivessem recebido a ordem direta para não seguir elas ou acompanhar ela nessa história, realmente eles não podiam deixar ela sozinha para entrar num território perigoso. Então eles decidiram acompanhar e ser o seu reforço caso algo pior viesse a acontecer. E quando ela viu a determinação que os caras tinham, ela só suspirou e falou: pô, faz o que vocês quiserem e tal. E essa viagem desses três durou alguns dias. Mais tarde, o clérigo dos 7 dias lá, a galera, também começou a mover suas peças no tabuleiro. Eles enviaram alguns dias depois da saída da Hinata, um grupo de 100 paladinos de elite para acompanhar essa visita. Isso significa que, mesmo que a Hinata não tivesse ciente, um pelotão estava seguindo ela. Pro Rimuru, essa situação significava só uma coisa: guerra do ponto de vista dele. Porra, ela já tá vindo com o exército inteiro. Parece que a mensagem não tinha sido vista num bom sentido. Se ela estava indo em direção à cidade para acertar as contas com o Rimuru com o exército, o negócio ia ser ruim. Primeiro, ele pediu pro Souei, então, para manter ele sempre de olho nessa paladina, para poder conhecer exatamente os movimentos dela, suas ações e passar tudo pro Rimuru. Só que ainda no fundo, o Rimuru, ele tava com o coração que ele não queria acreditar nesse tipo de coisa. Tinha um certo instinto, um vislumbre de que ela queria conversar com ele. E por isso que ele decidiu não falar e agir até o final da viagem dela. Quando ela estava prestes a chegar lá ao ato, ainda começou a formar algumas contramedidas, o Rimuru, para não sofrer, né? E ele decidiu dividir as forças. Metade ficaria dentro da cidade de Falmouth para apoiar a pequena guerra civil e outra metade seria deixada para enfrentar os exércitos dos paladinos que estavam chegando. Para isso, ele ofereceu seu exército pessoal àqueles que morreram lá no massacre anterior, né? Mas que o Rimuru conseguiu reviver. E esse pequeno exército dos renascidos tinha uma característica de ser imortal. Ele desenvolvia uma capacidade de unificação de dor e regeneração acelerada, ou seja, não importa quanto ele se machucasse, não importa se você decapitasse, eles simplesmente voltavam. Eles iam se recompor muito rápido, como se fosse um exército zumbi, e eles subiriam para continuar lutando. Esse exército da Shion seria encarregado de enfrentar os paladinos, com uma única ordem: não matar ninguém, o que já era normal vindo do Rimuru, porque acho que só teve uma vez que ele deu uma ordem para matar todo mundo, que não queria ninguém vivo, que foi lá contra a guerra contra o Império. A gente pode falar disso depois. Agora, se ele falou que se eles matassem, certamente seria um grande problema internacional para eles, por matar os clérigos. Por isso ele preferia se conter nisso daí, né? Melhor que eles estejam vivos e tal, e acabar não tendo problemas de perspectiva para os outros países. Enquanto a Hinata agora caminhava pela estrada, ela viu várias coisas construídas e tal, né? Vários assentamentos em alguns locais ali, justamente para a galera não ficar sem água, sem onde dormir, sem comida e tal. Ela esclareceu ainda mais as dúvidas delas, que definitivamente, primeiro, que o Rimuru deve ser japonês, e não tinha dúvida de que ele realmente estava tentando confraternizar com os humanos. Ele não estaria procurando ali por esse nível de bem-estar de toda a população, principalmente para os outros viajantes também, porque ele era um comércio, e eles também vão para a cidade numa jornada na qual a própria Hinata pôde desfrutar de uma pousada aquática, fontes termais, comida japonesa de classe, tipo até o lamen, tá ligado? A viagem foi tranquila, apesar da distância, e do nada ela foi capaz de ouvir uma explosão. Aparentemente o Rimuru tinha começado um ataque contra os cavaleiros paladinos que seguiram ela. Na distância, esses 100 soldados não tinham tomado o caminho que foi construído pela cidade de Tempest. Na verdade, eles levaram uma antiga rota escondida nas árvores entre a selva, tomando muitas decisões militares ali, por assim dizer. Tempest estava realizando os preparativos de todo o exército recebido, para ser liderado o primeiro exército. O Rimuru já tinha Benimaru, Souei, Shion e aqueles dos 100 guerreiros que renasceram lá. Esses mesmos estavam enfrentando todos os paladinos com as armas especializadas em paralisia, veneno, tudo atacando esses caras, levando eles, pegando inclusive por surpresa. Mesmo que os caras fossem superiores nos aspectos de habilidade de combate, experiência e habilidades no geral, depois que eles obviamente cortaram ao meio qualquer soldado que se baixou ali, que acabou, eles baixaram a guarda, falaram: pô, estamos cortando todo mundo ali e tal, não tem problema, estamos acabando com isso. Eles nunca esperariam para receber um ataque de um Goblin, que eles acabaram cortando a cabeça. Só que imediatamente os corpos desses bichos começaram ali a se levantar e tal, parecia zumbi, tá ligado? Aquilo que a gente falou, eles começaram a se mover e atacar de volta os caras que, mano, estavam lá tomando agora a facada em volta de veneno, de paralisante e tal. Metade das tropas caiu sem saber o que estava acontecendo.
acertando a operação ali aos poucos para reduzir eles e matar esses caras, eles estavam sendo levados tudo para perfeição. A Hinata estava chegando no campo de batalha e estava se desvendando ali, né? Ela começou a entender o que tinha acontecido com seus soldados. A galera desobedeceu às ordens dela e invadiu a terra desse novo rei demônio. Mas ela, simplesmente que se defendeu ao invés de implantar a força, apenas concluiu tudo isso, tirou as conclusões dela e saiu. A possibilidade de falar sobre tudo isso foi completamente descartada agora com o Rimuru, mano. Na frente dela, então, uma pessoa de aparência de uma linda garota apareceu. Tava evidente, exalando uma aura muito mais sombria e assustadora, e se aproximou dela. Pela primeira vez, quem sabia que ela era alguém com uma expressão mais suave, fofa e legal, alguém razoável, mas agora como se a força do Rimuru, como se o poder tivesse totalmente corrompido. Ela estava lá na frente de um verdadeiro rei demônio, implacável e sombrio, falando para ela desistir, que se fizesse isso ele não ia acabar com ninguém, ia poupar a vida de quem tá naquele lugar. Nessa hora, a própria Hinata analisou todo o pelotão que estava sendo sitiado por aquele exército de zumbis, e qualquer rei demônio simplesmente teria exterminado esses soldados. Mas o Rimuru fez todo o possível para evitar assassinar os caras, algo digno de respeito. Só que os mal entendidos não acabam por aí, cara. Não pode encerrar essa batalha de uma forma tão simples. Tudo estava prestes a começar e a Hinata tinha uma razão, uma justificativa do porquê que isso tudo aconteceu. Só que certamente o Rimuru não acreditaria de qualquer maneira no que ela falasse. Ele estava aqui para cumprir o duelo que tinha solicitado, então seria o suficiente. É doloroso rejeitar essas palavras, que despertou uma pequena pitada de dúvida dentro da mente do Rimuru, mas não teve tempo para analisar isso tudo, nem razão do porquê que ele ia analisar. Era pouco tempo, a luta tinha que começar. Então o Souei e o Benimaru ficaram encarregados de reter os dois guarda-costas, né, que tinham sido trazidos junto com a Hinata. Primeiro, mesmo que esteja com bastante sangue na cabeça dele e tal, ele foi acusado ali contra o Benimaru com grande habilidade e desembanhou a espada também, recebendo o golpe e depois usando um empurrãozinho que levou o oponente embora. O Benimaru jogou ele para outro lugar para não intervir no duelo do Rimuru que estava prestes a começar. Por outro lado, o Souei, ele simplesmente se aproximou do cara ali, do amigo do rival dele, e falou: pô, cara, vamos brigar não. Bora ficar aqui de boa, se acalma aí, tá ligado? E aí, beleza, ele simplesmente deixou os dois chefes lutarem, ele aceitou isso tranquilamente, não teve problema. A partir daí, voltando pra perspectiva dos líderes, Hinata e o Rimuru, a Hinata desembanhou a espada dela, mesmo que os clérigos tivessem dado uma arma conhecida como assassina de dragões lá, né, aquela espada boladona, ela não queria usar essa arma, porque desconfiava tanto deles que bastava usar o que for entregado por eles, seria um absurdo pra ela, também um suicídio. Portanto, ela jogou essa espada longe ali, desembanhou a fiel e corajosa dela, braba, e apontou contra o Rimuru. Ela não poderia simplesmente menosprezar ele, ela estava na frente de um Lorde Demônio desperto agora, um verdadeiro. Se ela não levasse isso a sério, não fosse com tudo, ela seria assassinada sem sombra de dúvidas. E da perspectiva do Rimuru, cara, na última luta que eles tiveram, ela nem sequer mostrou a verdadeira habilidade que ela tinha. Portanto, ele estava preparado para o que quer que fosse acontecer, que fosse entrar nessa parada. Ela já estava esperando alguém realmente poderoso. Enquanto a Hinata respirou as partículas sagradas e começou a envolver o corpo dela, todos os membros estavam sendo fortalecidos, os feitiços sagrados estavam começando a vir. A mana funcionava como sangue da Hinata, melhorando cada uma das aptidões físicas dela, e a capacidade mediadora também estavam melhorando. Seus sentidos estavam se preparando para uma batalha absurda que ia acontecer. A velocidade podia ser sentida como se fosse a aura do herói que estava começando a assumir o corpo da Hinata, dando uma ótima impressão de poder para o Rimuru. Por outro lado, o Rimuru começou a mostrar um sentimento completamente oposto. Em vez de ter partículas brilhantes cercando o corpo dele, a alma dele escura, a energia escurona começou a percorrer todo o corpo dele. Os olhinhos dele dourados mostravam como se fosse uma leve cor de preto agora. Pô, pra quem viu ele naquele estado, era como se fosse ver o próprio portão do inferno atrás dele, tá ligado? A pressão era sentida em todos os lugares. A galera que tava muito próximo do confronto tava prestes a desmaiar, inclusive eles sentiram como se eles estivessem sendo postos de joelho pelo poder do Rimuru. Então essa galera começou a perder força, a cair no chão. Dentro de alguns momentos, o confronto entre a heroína principal, o guardiã da humanidade e o novo Lorde Demônio desperto estava prestes a acontecer. Mas esse confronto que nos leva ao Rimuru perder as habilidades e tudo mais, a gente vai contar no próximo vídeo, se você quiser. Por isso que eu falo, deixa nos comentários aí: Biras, traz o próximo vídeo que eu trago. Deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente acompanhar mais dessa história juntos, tá? Vamos falar muito mais de Tensei, porque a nova temporada tá prometendo, tá vindo com bastante coisa, eu tô curtindo, tô gostando, ainda tá meio devagar, mas já dá uma acelerada maneira. Tamo junto sempre, família, beijo no coração de vocês e eu espero vocês na próxima. Valeu!